Olá, meus amiguinhos! Hoje nós iremos estudar comparação de fração. Vamos dar continuidade ao estudo das frações e hoje vamos focar em comparação de fração. Para a gente comparar uma fração, a gente precisa de alguns sinais, alguns símbolos, que são maior que, menor que, igual. Mais uma vez, maior que virado para a direita, menor que virado para a esquerda e igual, certo? Vamos aos exemplos aqui sobre comparação de fração. Aqui a tia desenhou, vamos imaginar que é um pacotinho de jujuba. Eu vou fazer a divisão dessa jujuba. E enquanto eu faço a divisão, nós vamos formando as frações. Então, vamos aqui. Eu coloquei a seguinte legenda. Marrom são as jujubas que eu vou dar para a Denali. Observe que o pacotinho de jujuba tem quantas jujubas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jujubas. Certo? E a Denali está ganhando a parte marrom, que são quantas? 2. Vamos formar essa fração. A Denali ganhou 2 partes e a jujuba estava dividida em 6 partes, não é verdade? Lembram que o denominador é o total de partes que a figura tem, que o inteiro tem. E o numerador é o total de partes que eu retirei, que eu pintei, no caso aqui, e estou me referindo à parte marrom. Então, são 2 jujubas marrons. Eu vou dar para a Denali. Então, a Denali ganhou 2/6 da jujuba. A Eliane é a jujuba vermelha. Nós temos quantas jujubas vermelhas? 1. Então, eu vou colocar uma jujuba vermelha para a Eliane e embaixo é o total de partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a Eliane ganhou 1/6. O José, por sua vez, está representado pela jujuba verde. Quantos o José ganhou? 1, 2, 3. Vou colocar aqui. E o denominador é o total de partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais uma vez. A Denali ganhou 2 partes de 6. Então, ela ganhou 2/6. A Eliane ganhou uma parte de 6. Então, ela ganhou 1/6. E o José ganhou 3 partes, né, de 6. Então, ele ganhou 3/6. Observe que todas as frações têm o denominador 6. Por quê? Porque a figura está dividida em 6 partes. Então, todos têm o denominador 6. Agora, nós vamos ver quem ganhou mais. A regrinha diz assim, preste atenção. Quando os denominadores são iguais, né? Denominadores, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador, certo? A maior fração é a que vai ter o maior numerador. Aqui é o numerador, numerador, numerador. Dessas 3 frações que a gente formou, qual é a que tem o maior numerador? Aqui, né? O 3. E olhando para a figura, você vê que quem ganhou mais jujuba
jujubas, né? Foi o José que ganhou 1, 2, 3. A Eliane ganhou 1 e a Denely 2. Então, a maior fração é a do José, que ganhou 3/6, certo? Então, toda vez que você for comparar a fração, você tem que olhar se os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, a maior é a que tem o maior numerador e a menor é a que tem o menor numerador. Então, quem ganhou mais foi o José, que foi 3. Então, 3/6, no caso, ele não ganhou só 3, ele ganhou 3/6, porque nós estamos trabalhando com fração, não é só um número, são 2 números. Então, José ganhou 3/6. E quem ganhou menos foi a Eliane, que ganhou 1/6, certo? Então, mais uma vez, quando os denominadores são iguais, a maior é a que tem o maior numerador e a menor é a que tem o menor numerador, certo? Então, aqui quem ganhou mais foi o José. Esquecendo o José e comparando a Eliane e a Denely, vamos ver quem ganhou mais. Denominadores iguais. A maior é a quem tem o maior numerador. Quem tem o maior numerador? A Denely tem 2 no numerador e a Eliane tem 1. Então, quem tem o número maior é a Denely. Então, a Denely ganhou mais do que a Eliane. Comparando tudo, nós temos o José, né? O José ganhou mais do que a Denely e a Denely ganhou mais do que a Eliane. Ok? Denominadores iguais. Agora, deixa eu te explicar aqui melhor. Aqui, a tia colocou a seguinte fração: 2/5 e 4/5. Observe que os denominadores são iguais, certo? Denominadores iguais. O que é que a gente faz? A maior é a que tem o número maior no numerador. E a menor é a que tem o número menor no numerador. Nós vamos fazer a seguinte comparação. Nós vamos usar o sinal maior que, né? Esse aqui é o maior que. E vamos usar o sinal menor que para comparar. Vamos lá. Denominadores iguais, vamos olhar para o numerador. O 2, ele é maior ou menor que o 4? Menor. Então, nós vamos usar o sinal menor que. Comparando a fração, nós temos 2/5 é menor que 4/5, certo? Agora, vamos para o segundo exemplo. Aqui nós temos 5/8 e 3/8. Denominadores iguais. Nós vamos comparar usando o sinal maior e menor. Então, vamos lá. Denominadores iguais, a regra diz que o maior é que tem o número maior em cima e o menor é que tem o número menor em cima, no numerador. Então, nós temos o seguinte. O 5, nós sabemos que o 5 é maior do que o 3. O 5 é maior que o 3. Então, nós vamos usar o símbolo maior, porque o 5 é maior. E a gente sabe que o símbolo maior, ele é sempre virado para a direita, né? Se você virar para a esquerda, fica menor. Então, a gente usa o símbolo maior. Aí, nós temos 5/8 é maior que 3/8. Ok? Deu para entender? Vamos aqui a outro exemplo. Aqui nós temos 1/4 e 2/4.
Ah, tia, eu estou entendendo. Os numeradores são iguais. Os denominadores são iguais. Então, o maior vai ser o que tem o maior número em cima. Então, o 2 é maior que o 1. Então, a fração 2/4 é maior que 1/4. Só que eu estou comparando daqui para cá. Aí fica 1/4. Se esse é maior, esse é o menor. Então, fica 1/4 menor que 2/4. Se fosse o contrário, 2/4 e 1/4, você usaria o sinal maior, porque o 2 é maior que 1. E os denominadores são iguais. Tudo bem até aí? Agora, presta atenção em outra coisa que eu vou explicar para vocês. Deixa eu só puxar uma folha aqui para ficar melhor. Observe aqui. Eu tenho 2 pães. Não sei se está dando para vocês olharem direitinho. 2 pães, certo? Eles são iguais, assim, do mesmo tamanho. Observe que são do mesmo tamanho. Só que aí eu vou dividir para algumas pessoas, tá? Os 2 pães são iguais, do mesmo tamanho. Mas o primeiro pão, eu comprei os 2 pães e o primeiro pão eu dei um pedaço desse pão, certo? Para o Caio. Eu dei um pedaço desse pão para o Caio. Então, quanto eu dei para o Caio? Vamos lá. 1 pintado. E o pão está dividido em 1, 2, 3 partes. Então, eu dei 1/3 para o Caio, do primeiro pão. No segundo pão, eu também dei um pedaço, vou colocar bem aqui. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Para a Ana Lia. Certo? Preste atenção. Os pães são do mesmo tamanho. Só que o primeiro pão, eu disse assim, Caio, eu vou te dar um pedaço do pão. Aí eu dei um pedaço do pão para o Caio. E observe que é 1/3, né? Eu dei para o Caio, observe que é 1/3. Por quê? Porque eu tirei um pedaço de 3, né? Que eu dividi o pão em 3 partes e dei um pedaço para o Caio, 1/3. Já o segundo pão, que é do mesmo tamanho do primeiro, eu também dei um pedaço para a Ana Lia. E o segundo pão, eu já dividi ele em 5 partes, ou seja, 1/5 para a Ana Lia. Agora eu pergunto para você. O Caio ganhou um pedaço de 3, 1/3. A Ana Lia ganhou um pedaço de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você olhando o tamanho dos pedaços, quem comeu mais? Quem ganhou mais? O Caio, né? Observe que o tamanho do pedaço do Caio é bem maior. O da Ana Lia é menor, apesar de que cada um ganhou só um pedaço. Então, aqui, como eu falei, né? O Caio ganhou 1/3 e a Ana Lia 1/5. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que está dividida em menos pedaço, como a tia explicou. Quanto menos você divide, maior se torna. E quanto mais você divide, menor é o pedaço, não é verdade?
Então, quando os numeradores são iguais, a maior é a que tem o menor denominador. Quem é que tem o menor denominador? Aqui. Então, como essa fração tem o menor denominador, ela é maior. E essa, como tem o denominador maior, ela é a menor, certo? Bota na cabecinha assim. Quanto mais você divide a sua comida, menos você come, certo? Quanto mais você divide, menos você come. E quanto menos você divide a sua comida, mais você vai comer. Aí você entende o quê? Que como aqui o pão do Caio foi dividido em menos, ela se tornou maior, né? O pedaço dele se tornou maior. E a Ana Lia, como o pão dela foi dividido em mais pedaços, o pedaço dela se tornou menor. Então, vamos aqui o exemplo. Aqui nós temos 3/6 e 3/4. Numeradores iguais, não são os denominadores. Numeradores iguais. Se eles são iguais, a maior fração vai ser aquela que você dividiu menos. E a menor vai ser aquela que você dividiu mais. Então, vamos aqui. Quem é que está dividida em mais pedaços? É essa. Eu sei pelo denominador, não é verdade? Aqui está dividida em mais pedaços. Está dividida em 6 pedaços e essa está dividida em 4. Como essa está dividida em mais, ela é menor. Como essa está dividida em menos pedaços, ela é maior. Então, como essa aqui é a menor, eu vou botar o sinal de menor. Então, 3/6 menor que 3/4. Agora aqui, numeradores iguais. A maior é a que tem o número menor e a menor é a que tem o número maior no denominador. Denominador, vamos olhar para cá. O 5 é menor que o 9. Então, significa que foi dividida em 5 partes. E essa foi dividida em 9 partes. Quanto menos você divide, maior ela fica. Então, essa daqui que está com menos parte dividida é a maior. E essa, como tem mais partes dividida, ela é a menor. Deu para entender? Vou colocar os dois tipos aqui para você ver mais uma vez. Deixa eu ver aqui. 5/8 e 4/8. Aqui, quem é igual são os denominadores. Denominador igual é muito fácil. A maior vai ser a que tem o número maior em cima e a menor vai ser o que tem o número menor. O número maior é o 5, então pronto. 5/8 é maior que 4/8. Agora, nesse caso aqui, numeradores iguais. Aqui eram os denominadores iguais. Aqui é numerador igual. Então, como os numeradores são iguais, você vai inverter. Aqui tem mais pedaços, no caso essa aqui, ó. Você olha para baixo para ver o tanto de pedaço. Aqui tem mais pedaços, ela é a menor. E aqui tem menos pedaços, é a maior. Então, essa daqui é a maior. Aí, você coloca 7/4 maior que 7/6. Ok?
Vamos ver essa daqui só com denominadores iguais, ó. 9 igual ao 9. Denominadores iguais. Então, é o seguinte. Denominadores iguais, a maior é a que tem o maior número em cima. Então, 5 nonos é maior. Se essa é maior, essa daqui é o quê? Menor. Então, você bota o símbolo de menor. Essa daqui, você tem denominadores iguais. O 6 é maior que o 4, então você bota 6 é maior que o 4. 6 oitavos maior que 4 oitavos. Aqui, denominadores iguais. Aqui você tem o 1 e o 3. Quem é maior? O 3. O 1 é menor, então você bota o símbolo de menor. 1 quinto é menor que 3 quintos. Aqui, denominadores iguais. Quem é maior? O 5. E o menor, o 3. Então, você vai botar o maior. 5 nonos é maior que 3 nonos. 7 terços é maior ou menor que 7 quintos? Como está dividida em menos partes, ela é maior. Aqui, 8 meios, ó, numeradores iguais. 8 meios e 8 sextos. Como é que eu comparo? 8 meios. Essa daqui está dividida em menos partes. Se está dividida em menos partes, ela é maior. Aqui, numeradores iguais. 5 terços e 5 quartos. Essa aqui está dividida em menos parte, então ela é maior. Aqui nós temos 9 meios e 9 sétimos, numeradores iguais. Aqui você vê que essa está dividida em menos parte, então ela é maior. Todas que estão divididas em menos partes é porque é maior. E as que estão em mais partes, elas se tornam menores. Quanto mais você divide, menor fica o pedaço. Espero que vocês tenham entendido direitinho e vamos caprichar nas tarefas agora, tá? Beijão!